E aí, trabalhador, se você está interessado em trabalhar na construção civil na Europa e está em dúvida entre Portugal e França, fique aqui comigo. Eu trabalhei nos dois países, no canteiro, na prática. E os dois têm vantagens e desvantagens. E a resposta depende do seu perfil. Nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença real entre os dois, para você poder fazer a escolha correta para você. Eu cheguei em Portugal em 2016. Em 2016, saí do Brasil com aquela ideia de vou para um país mais fácil, que vai ser mais fácil para mim, que eu vou conseguir chegar, vou conseguir me comunicar. E realmente eu escolhi Portugal pela facilidade do idioma e outra coisa que é a facilidade para poder fazer os papéis, porque eu saí como turista na época. Então, cheguei em Portugal, arrumei serviço com facilidade, porque eu já trabalhava de ali, meia colher ali, já tijolava, já rebocava, então realmente na obra não encontrei dificuldade de trabalhar. Em Portugal eu fiquei quase 5 anos, e nesses quase 5 anos eu peguei muitas coisas boas em Portugal. Aprendi um pouco como é que funciona a Europa em si, senti o clima, mas não senti tanto, porque Portugal é um país ali que tem um clima bom, bem ameno ali, não faz tanto frio quanto o resto da Europa. E eu me inseri, podemos dizer assim, me inseri no meio europeu, ali em Portugal. Depois de um tempo em Portugal, eu decidi ir para a França, mas eu antes de ir para a França, eu tinha a ideia de empreender. Só que eu deixei os meus fantasmas ali, os meus maus pensamentos ali, me bloquearem e eu não tive coragem de fazer isso. Até mesmo porque na época eu era muito novo e eu ficava pensando que ninguém ia me dar trabalho porque eu era muito jovem. E eu falei, poxa, quem é que vai dar uma obra para um rapazinho de 20 anos? 21, e com cara muito jovem, né? Com aparência muito jovem. E tanto que, idiotice minha, porque nessa época já aparecia trabalhinhos de final de semana que eu pegava, eu fazia, eu acho que aquilo ali era um sinal ali divino, me mostrando que era para mim poder fazer aquilo. Só que aí, pronto, eu falei assim, não, estou muito jovem, eu ainda não posso empreender na obra, porque eu nunca vi isso, nunca vi alguém tão jovem pegando obra. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de um lugar que pague mais, então eu vou para a França. Arrumei um trabalho na França, foi um amigo na época que me indicou para um português que saía de Portugal e vinha trabalhar na França. Então pagava melhor, melhor a hora e vinha exclusivamente pelo dinheiro. E nem pensava no idioma, porque a minha ideia era só vir, ganhar o meu dinheirinho e poder voltar para Portugal. Só que aí, quando eu cheguei na França, aconteceu um desacerto muito grande, que foi que esse português aí não começou a enrolar, não pagava, atrasava muito e tal, e aí chegou num ponto que ele se escafedeu. Ele abandonou lá as obras que tinha e deixou de pagar o pessoal e nisso eu encontrei um trabalho com um brasileiro na França. E porque não tinha condição, cara. Eu não conseguia trabalhar para francês. Não tinha como, porque eu não entendia nada. Eu não entendia um bom dia. Eu não entendia nada. Então, eu ia no mercado, eu ficava triste, porque eu não chegava lá, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia. Se eu precisasse, a moça do caixa perguntava se eu queria uma sacola, eu ficava ali igual um bobo ali, ó, tá, meu inglês muito fraco, aí eu tentava desembolar um inglês, falava, English, a mulher, não, tipo, não falava inglês, muitos franceses não falam inglês, realmente eu vejo que não é uma prioridade na França, e pronto, isso foi um problema. Só que o tempo passou e eu abri minha mente e decidi empreender e já estava aqui. Eu falei, poxa, agora então vou cavar, vou ir para cima aqui e tô aqui, empreendo aqui hoje. E hoje eu prefiro a França porque vivo aqui e ganho dinheiro aqui. Aqui não, porque hoje eu estou no Brasil. Estou de férias no Brasil. Eu volto para a Europa, para a França, em 2 semanas. Voltando para o vídeo, eu prefiro a França por isso, que eu ganho dinheiro lá. Mas
Falar a verdade, eu teria medo de chegar direto na França e teria medo de ter desistido, voltado para trás. Ao mesmo tempo, fico pensando que talvez se eu tivesse chegado na França direto, eu poderia ter evoluído mais. E eu não sei, porque eu vejo gente, eu já conheci gente, depois que eu fui para a França, que chegou na França completamente assim, perdido, desanimou, deprimiu, foi embora. Embora para o Brasil, outros escolheram outros países da Europa para ir, e então eu tenho essa dúvida, eu não sei se realmente seria melhor ou pior para mim. Eu posso dizer, Portugal, vantagens. Vantagem em Portugal é o idioma, maior que tudo, e em segundo lugar, que a gente lá tem ali umas facilidades, até mesmo hoje, que está mudando, está tudo embolado, hoje está muito complicado, mas eu garanto para você que eles vão atualizar todas essas leis aí, todas essas coisas, e Portugal ainda vai ser o país mais fácil para poder fazer ali os papéis, para quem vem como eu vim, que eu vim como turista. E depois disso, Portugal tem ali uma vantagem do clima também, que é um clima bom, um clima mais ameno ali, não sofre tanto no inverno quanto nos outros países. A França já é complicado, já dá uma doída a mais já. Se a pessoa vem num lugar muito quente assim, ele é muito friento, tem muito problema com isso. Muita gente também, com problema aí com frio. No inverno bate uma depressão, a vitamina D falta, a gente não tem problema disso aqui no Brasil, que maravilha, tem sol o tempo todo. Mas lá no inverno tem muito pouco sol, a gente chega lá, a gente não toma sol, o corpo não gera vitamina D. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso aí, porque, cara, isso é uma parada que mata as pessoas, não sabe, porque não vão no médico lá, sabe, não procura se informar, e a falta de vitamina D faz você ficar deprimido, depressivo. Então, isso aí é assim, uma vantagem em Portugal também, o clima é mais tranquilo. Portugal tem a vantagem também em Portugal que você chega, você tem um mercado inteiro que fala português, então você tem mais facilidade em encontrar trabalho e em trabalhar. Agora, as vantagens da França. As vantagens da França são que a França paga mais, né? Você consegue ganhar mais na França. A França é maior, a França tem mais oportunidade em si. É um país mais grande, economia mais grande. Eu acho que fica por aí. Os dois países são lindos, são maravilhosos. A desvantagem de Portugal, hoje, para mim, é o custo de vida, que está muito alto, e o salário não subiu conforme o custo de vida subiu. Então, está complicado Portugal. E Portugal é um país pequeno, né? Que tem aí essa desvantagem. Portugal é um país ali onde tem trabalho, logicamente, mas não é um país. É um país muito pequeno. Portugal é muito pequeno. França, as desvantagens. As desvantagens da França são: a França é um país mais frio que Portugal, clima mais complicado ali, como eu já falei antes, e o idioma é duro, o idioma é complicado, sim. Não é impossível? Não, mas é complicado. Você tem que ter um esforço ali para poder você dominar. E eu acho que é isso, cara. São dois países fantásticos. Se você ainda vai sair do Brasil, ainda não saiu do Brasil, você vai chegar tanto em Portugal, tanto na França, vai ser incrível para vocês, você vai abrir a cabeça de vocês e é isso. Isso aí é a Europa em si. Qualquer lugar que você for aqui vai ser muito diferente do que no Brasil. Salário. Depende muito também do setor que você vai trabalhar. Bom, se você for trabalhar no setor mais leve, salários são mais baixos. Setores mais pesados, mais sujos, mais duros, salários são mais altos. Concreto, por exemplo, você vai trabalhar tanto em Portugal, tanto na França, paga mais. Agora, se você trabalhar em renovação de interior, igual a minha empresa é renovação de interior, é um serviço mais leve, mais tranquilo, você vai ganhar ali um pouco menos, mas também, lógico, trabalhar mais leve. E custo de vida. Custo de vida de Portugal. Portugal, você vai ali ficar com custo de vida, o que você ganhar, você consegue gastar. E dependendo do como você quiser viver, não é suficiente. É igual na França. O que você ganhar, você vai gastar. Se você quiser, praticamente. Porque
você tem aquela coisa da pessoa chega, ela tem que entender que ela está num país novo, ela tem que crescer, ganhar mais dinheiro e economizar o máximo possível. Fazendo isso aqui ou em Portugal, você consegue estabilizar a sua vida e abrir ali mais portas ali para o futuro, porque com o dinheirinho na mão, né, você tem ali a possibilidade de empreender, de fazer alguma coisa, etc. Eu acho que na França é mais fácil de você conseguir juntar um dinheiro, porque você tem ali aquela possibilidade. Hoje está muito caro o aluguel em Portugal. Antes o aluguel em Portugal era mais barato, então até que dava. Hoje, como o aluguel em Portugal subiu muito, então ficou ali meio, tem uma desvantagem ali para Portugal ali, que já não tem não tem muita diferença mais. Aqui em Paris, por exemplo, um apartamento que valia 1.000 euros de aluguel antes, agora continua ali nos seus 1.000 euros. O mesmo em Portugal valia 500, 600, agora está valendo seus 1.000 também, 900. Então é assim, ficou desproporcional esse lado. O que eu faria se eu pudesse voltar no tempo? Eu iria para Portugal igual, chegaria em Portugal, procuraria ali me adaptar um pouco com a Europa e depois eu sairia e viria para a França. Talvez eu não demoraria tanto em Portugal, não ficaria tantos anos em Portugal. Minha passagem seria um pouco mais curta. Se eu pudesse recomeçar, eu acho que ali uns 2, 3 anos de Portugal já era o suficiente para eu poder me levantar, aprender ali um pouco como é que funciona a Europa e abrir portas, né, antes para poder ir para outro país, porque você está do lado, então você consegue ali com mais facilidade ter acesso ao país vizinho e arrumar empregos e coisas assim. E não chegar, pão, perdido do nada. E eu estudaria o idioma, tá? Nesse tempo aí eu ia chegar, eu não ia estudar o idioma no Brasil, porque realmente eu acho que o cara que está saindo do Brasil vai assim, vou começar a estudar o idioma aqui. Cara, tipo assim, é muito raro o caso da pessoa que vai vir para a França direto, que ela chega aqui e ela realmente consegue desembolar, porque, cara, não sei, tem alguma coisa. Quando a gente fala que a gente vai sair, a gente não consegue ficar ali empenhado e estudando o idioma, a gente não sabe realmente a necessidade que vai fazer o idioma. E aí, se você vem para Portugal, chega ali em Portugal, tira ali no primeiro, se você vem como turista, aproveita ali os primeiros meses ali que você tem a possibilidade de passear, dá uma passada na França ou algum outro país que fala algum outro idioma aí da União Europeia, e aí você vai sentir um pouco o drama. Fica ali alguns dias, vai no mercado, passeia e tal, que aí você vai sentir na pele, se você ainda não sentiu, se você ainda não teve ainda em outro país, logicamente, sem falar o idioma de lá, que aí você vai sentir na pele e você vai, talvez, dar prioridade ao idioma. E aí você volta lá para Portugal e tal, você continua trabalhando e tal, fazendo sua vida. É o que eu faria, tá bem? O vídeo já está ficando bem longo, eu vou parar por aqui. E eu até tinha mais coisas para falar, mas senão esse vídeo vai ficar muito longo e depois não vai dar para assistir, pelo amor de Deus. Muito obrigado, então até a próxima, espero que foi útil. Se foi útil, não hesite em deixar um like aí, um comentário, vai ajudar pra caramba. Obrigadão.